Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos adicionar um menu aqui no canto superior direito da tela do usuário logado, na barra de navegação dele, onde vai ser possível colocar o nome do usuário e vai ter um menuzinho aqui, onde ele possa fazer algumas funcionalidades, né? Executar algumas funcionalidades da nossa aplicação. Por exemplo, vamos entrar aqui com o usuário administrador. Quando o usuário administrador entrar aqui no sistema, nós vamos ter um menuzinho desse, só que ao invés de estar escrito gerenciamento aqui, então vai ser nesse canto, vai estar escrito o nome do usuário e o menuzinho que vai baixar aqui para ele executar algumas funcionalidades. Então vamos começar a fazer esse nosso menuzinho aqui. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é vir aqui em nossos templates, na pasta Alt, e criar aquele menuzinho, que vai ser um fragmento de código. Então, basta nós clicarmos aqui com o botão direito em cima de Alt, New, File. E esse nosso menuzinho vai se chamar Alt, nave.html. Vamos clicar em Finish. E agora nós vamos incluir esse código do nosso menuzinho. Como de costume, eu já incluí o código aqui HTML para a gente não perder tempo digitando. Observe que ele vai ser um fragmento de código, cujo nome desse fragmento vai se chamar nave. E neste menuzinho que nós estamos criando, o usuário vai ter a possibilidade de ter um submenu aqui, né, que vai ser possível ele chamar uma função para editar o seu perfil, e também ele vai ter a possibilidade de alterar a senha, e também eu já coloquei aqui, ó, que ele vai ter a possibilidade de sair do sistema. Por enquanto eu não implementei aqui o editar, apenas vai aparecer esses nomes aqui para o usuário quando ele estiver logado, mas não vai ter nenhuma ação. E aqui, neste ponto, é que onde nós vamos colocar o nome do usuário. Vou colocar um nome estático aqui por enquanto, colocar apenas nome, para que possa aparecer para a gente fazer o nosso teste. Então, como ele é um fragmento de código, eu tenho que colocar esse fragmento de código em todas as nossas barras de navegação de cada tipo de usuário, de cada papel de usuário. Então, eu vou ter que vir aqui, por exemplo, no administrador, na barra de navegação desse administrador, e colocar aquele fragmento de código neste ponto aqui. Por quê? Porque observe que ele é apenas uma lista aqui, né? Uma continuação de uma lista. Então, neste ponto aqui, ó, eu tenho uma lista, né? Abre e fecha aqui, e aqui eu vou colocar a continuação dessa lista. Por quê? Porque esse código que eu estou criando aqui, com essa tag UL, ela vai ser injetada neste ponto aqui. Então vamos colocar o nosso fragmento de código. Como de costume, eu já coloquei o fragmento de código aqui para a gente não perder tempo. Observe que eu estou apontando, né, para aquela nossa pasta Alt que eu criei aqui e para o arquivo altnave, que foi o arquivo que tem o nosso fragmento de código. E lá dentro desse arquivo, ele vai ter a nossa barra de navegação não, desculpa, vai ter o nosso menuzinho, que é o nosso fragmento de código, que vai se chamar nave. Então vamos salvar tudo isso aqui e ver o que vai aparecer lá no nosso usuário administrador. Vamos voltar lá para a nossa página. Por enquanto aqui, ó, ela está sem nada nesse ponto aqui. Vou dar um refresh. Observe que já apareceu aquele nome aqui, né? Aquele valor estático que eu coloquei. Então, se eu clicar aqui, ó, já vai aparecer esse submenu. Então, vamos lá colocar esse submenu aqui em todas as barras de navegações de cada um dos nossos usuários. Então, eu vou aqui na barra de navegação do administrador, vou copiar a inserção aqui do nosso fragmento de código, que é o nosso menuzinho. Vamos entrar agora na barra de navegação do bibliotecário. Então, é nesse ponto aqui, ó, quando começa essa lista onde ela fecha, que eu vou incluir. Já vou salvar. E agora a gente vai fazer a mesma coisa no nosso usuário que tem o papel de usuário comum.
né, na nave dele também. Então, é neste ponto aqui que eu vou incluir. Então, todas as naves estão, elas estão salvas. Agora, vamos ver o que que vai, né, aparecer para cada um dos nossos usuários quando eles estiverem logados na nossa aplicação. O administrador a gente já viu aqui. Vou clicar aqui no sair, para sair. Vamos entrar com outro tipo de usuário. Vamos entrar com o José, que tem outro papel no nosso sistema. Observe que apareceu o nome aqui também, né? Deveria aparecer José. Então, eu não vou entrar no usuário comum agora, porque vai aparecer o nome aqui também. Vamos, agora, o que que nós temos que fazer? Colocar de fato aqui na nossa nave, nesse span aqui, o nome do usuário que está logado no sistema. Como de costume, eu já incluí o código aqui para a gente não perder tempo. Aquele nome estático agora, ó, eu estou apagando ele, ele vai desaparecer e vai aparecer o usuário logado. Da onde que vem, né, esse objeto authentication aqui? Esse objeto authentication é o objeto que o Spring Security mantém na seção onde nós podemos pegar as informações dele, ou seja, as informações do usuário logado. Então, quando nós implementamos essa nossa classe aqui de detalhe do usuário, né, serviço aqui do Spring Security, em aulas anteriores, eu vou relembrar aqui, quando nós criamos essa, né, implementamos esse método aqui, que a partir do username do usuário nós vamos pegar as informações do usuário logado e passar essas informações para o contexto do Spring Security, ou seja, a gente vai criar um objeto do Spring Security, que é esse objeto user aqui, e passar essas informações do nosso usuário que está logando no momento no sistema. Ou seja, é a lista de papéis dele, que nós pegamos aqui anteriormente, a senha dele e o login dele para o Spring Security fazer, né, o comparativo para que o usuário possa se autenticar no nosso sistema. Então, isso aqui a gente viu em aula anterior. Então, aquilo que eu estou passando lá, né, na nossa nave, esse name aqui, é o username do usuário que eu estou passando neste ponto aqui, ó, o Spring Security, para que ele seja apresentado aqui na nossa barra de navegação. Então, vamos salvar para a gente ver o que está aparecendo aqui na nossa barra de navegação agora. Eu vou entrar aqui na aplicação novamente, né? Vamos voltar aqui para o entrar, vamos entrar com o usuário administrador. Entrando com o usuário administrador, observe aqui, ó, vai aparecer o login dele, esse login dele. Se nós, vou sair aqui e entrar com um outro usuário. Vou entrar com esse José aqui. Observe que é o username do usuário que vai aparecer aqui. Vou entrar novamente. Observe que apareceu José aqui. Só que eu não quero que apareça o José aqui, o login dele. Eu quero que apareça o nome completo dele aqui. Só que em nenhum momento eu estou passando para o Spring Security esse nome completo do usuário aqui, né? Eu não tenho condições de passar da forma que está implementada esse nome completo para o usuário. Eu passo as informações mínimas apenas para ele fazer, né, a comparação de login e senha e saber quais os papéis que o usuário tem no sistema. Então, para que nós consigamos passar essas informações completas, ou seja, qualquer informação que esteja dentro, né, deste nosso usuário aqui, ó, do nosso modelo, passar o CPF, data de nascimento, e-mail, qualquer coisa que possa ser armazenada lá no contexto do Spring Security, eu tenho que implementar uma classe, né? Implementar uma interface, na verdade, e ao invés de criar esse objeto user aqui, que é padrão do Spring Security, criar um objeto dessa classe que eu vou implementar. Então, o que nós vamos fazer? Para que apareça o nome aqui, ao invés de ser José, apareça José da Silva, que é o nome que ele está gravado no banco de dados, nós temos que implementar essa classe, que é isso que nós vamos fazer agora. Então, eu vou pegar nossas naves aqui que nós já terminamos de fazer, né, de incluir. Vamos deixar apenas o fragmento de código que aparece o nome lá do usuário, que depois nós vamos fazer uma modificaçãozinha aqui. E aqui
nós vamos também fazer algumas modificações nessa classe. Então, só que antes nós vamos implementar a interface onde vai possibilitar a gente passar todas as informações do usuário que está no nosso banco de dados para o Spring Security, né, para o contexto do Spring Security, não somente o login, a senha e os papéis do usuário. Vamos aqui clicar com o botão direito do mouse no pacote Security, New Class. Vamos criar nossa classe que vai se chamar detalhe usuário. E ela vai implementar a interface que se chama User Details. Que é do Spring Security. Já selecionei ela. Vamos clicar aqui e clicar em Finish. Quando eu implemento essa interface, eu tenho que implementar todos os métodos dela. Inclusive, esse método aqui, ó, de pegar todos os papéis do usuário, que é o método que está sendo implementado neste ponto aqui. Só que este código aqui, ele vai ter que ser transferido, né? Boa parte dele vai ter que ser transferido para esse ponto aqui da implementação dessa classe. E depois, ao invés de eu criar um objeto do tipo user aqui do Spring Security e retornar esse objeto aqui, eu vou criar um objeto dessa classe que eu acabei de criar. Ou seja, quando eu criar um objeto dessa classe e retornar ele nesse ponto aqui, esses papéis do usuário que eu estou passando como parâmetro aqui para criar esse objeto padrão do Spring Security, ele já vai estar sendo retornado aqui. Então, aquele código que está recuperando os papéis do usuário aqui, ele vai ser transferido para cá. Só que antes disso, como eu quero pegar informações do usuário, todas as informações do usuário que está logado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um objeto do tipo usuário aqui do modelo, neste ponto aqui, para que a gente possa ter as informações desse usuário, né? E depois eu tenho que passar via construtor informações desse usuário para um objeto desta classe aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Criar um construtor que recebe como parâmetro esse objeto usuário. Então, clicar com o botão direito do mouse aqui, em Source, gerar o construtor usando campos, que é o único usuário que a gente tem, do tipo público, né, com a visibilidade pública, e clicar em OK. Pois bem, já estamos com esse nosso construtor pronto, que nós já temos o nosso objeto usuário aqui. Agora, o que nós temos que fazer? Pegar desse objeto usuário aqui, todos os papéis dele e retornar nesse ponto aqui. Então, para que nós não perdemos tempo digitando, porque o código aqui é um pouquinho longo, eu já implementei o código aqui neste método, onde vai ser retornado todos os papéis do usuário. Então, observe que eu criei uma lista de papéis aqui, né? Então, para isso, eu tive que importar a classe papéis e a classe list. Se nós olharmos aqui em cima, ó, papel e a classe list do Java útil. Também tive que importar esta classe aqui do contexto do pacote do Spring Security. E agora eu consigo implementar esse nosso método aqui. Então, o que eu estou fazendo? Este objeto usuário aqui, que vai ser passado via construtor, ou seja, quando eu criar um objeto de detalhe usuário, que ele vai ser criado neste ponto aqui, eu não apaguei o código aqui ainda, mas quando eu criar esse objeto usuário, ele vai chegar nesse ponto aqui já com todas as informações, né, passado via construtor para cá, com todas as informações do usuário, ou seja, CPF, nome completo, e-mail, tudo, eu consigo pegar quem? Os papéis do usuário. Então, é desse objeto aqui, eu estou pegando os papéis dele. Se nós olharmos lá na classe usuário, observe que eu tenho um método getPapéis aqui, ó, que é esse método que retorna todos os papéis que o determinado usuário tem na aplicação, que é desse atributo aqui, papéis.
Então, eu tendo essa lista de papéis, eu peguei aqui nesta variável interna, né, desse método aqui, para que ficar mais fácil o entendimento. Então, como eu tenho que retornar um tipo desse Granted Authority aqui, que é uma lista, né, uma coleção, então eu criei uma lista dela aqui embaixo, que é desse tipo aqui. Na sequência, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esta lista de papéis que eu peguei aqui em cima, né, pegando essa lista de papéis e percorrendo ela, e criando este objeto que é do tipo, né, Simple Granted Authority. Ele é um Granted Authority, então eu posso criar uma lista dele aqui e criar objeto por objeto dele e adicionando dentro dessa lista que eu criei aqui em cima. Observe que eu estou pegando esta lista de papéis que eu peguei nesse ponto aqui, pegando papel por papel do usuário, e este objeto papel aqui, dentro dele, eu tenho o getPapel, né? Que é o método getPapel do atributo do objeto papel. O que seria esse getPapel? É como se eu estivesse passando algo desse tipo aqui, ó, admin, né? Porque ele vai retornar a string do papel do usuário. Então, neste ponto, eu estou criando esse Simple Granted Authority. Pego esse objeto e vou adicionando um por um dele dentro dessa lista que eu criei aqui em cima. E essa lista, depois que eu percorro todos os papéis do usuário, esta lista ela é retornada neste ponto aqui. Então, só com isso, eu já consigo implementar, né, este método aqui, que vai retornar todos os papéis do usuário que vai estar logado no sistema. Eu também tenho que implementar esses métodos aqui, que pelo fato de eu estar implementando esta interface, né, eu tenho que implementar todos os métodos que ela exige que eu implemente. Por que eu tenho que implementar esse getPassword aqui, né, que é onde eu passo o username do usuário? Antes aqui, nesse método que vai ser modificado, eu estava passando ela nesse ponto. Desculpe, neste ponto aqui, ó. E agora não. Agora eu tenho que pegar ela e fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Pegar o meu objeto usuário e retornar a senha dele aqui, que é esse meu objeto usuário aqui. O mesmo eu tenho que fazer com o username. Então, eu tenho que pegar meu objeto usuário, ponto, e retornar o username dele, que está com o nome de login aqui na nossa aplicação. Aqui eu tenho que retornar true. Por padrão, isso aqui já é true. Ele especifica se a conta ela não está expirada ou não. Aqui se a conta não está bloqueada. E aqui eu tenho que dizer se a conta ela não está expirada também. As credenciais da minha conta, né, a senha da minha conta não está expirada. Aqui, para dizer se o usuário ele está ativo ou não, eu tenho que pegar no meu objeto usuário e retornar se ele está ativo ou não. E agora, que é a parte mais importante, eu vou ter que criar um método aqui para pegar o nome do usuário, que é o nome que eu vou querer que aparece aqui, ó, ao invés de ser o username dele, que é o nome completo do usuário que eu quero que apareça aqui. Então, vamos criar um método público aqui que vai retornar apenas o nome do usuário. Então, para não perder tempo, eu já digitei o método. Observe que ele vai se chamar getNome e eu estou retornando, ó, o nome do usuário. Então, o usuário Angélica, por exemplo, ele tem um nome, se eu não me engano, de Angélica da Silva, se eu não me engano. Então, vai aparecer, ao invés de aparecer Angélica aqui, no caso do José, né? Se ele for José da Silva, vai aparecer José da Silva aqui. Então, vamos aqui no nosso detalhe usuário, que nós temos que fazer algumas modificações agora nesse nosso método aqui, né? Nesse nosso método load user by username. Por quê? Porque a gente não precisa mais ficar pegando os papéis do usuário e criar esse objeto aqui, ó. Agora, ao invés de criar esse objeto do tipo
do Spring Security, nós vamos criar um objeto do tipo detalhe usuário que nós acabamos de criar aqui, ó. Esse objeto aqui. Então, nós temos que vir aqui, nós vamos, essa parte interna aqui, nós vamos ter que apagar, e aqui, neste ponto, nós vamos implementar o nosso código, onde nós vamos retornar o objeto do tipo detalhe usuário que nós criamos aqui, tá? Que já vai estar com todas as informações necessárias para que o Spring Security consiga efetuar o seu papel, que é de autenticar e autorizar o usuário na nossa aplicação. Então, a implementação desse método aqui é relativamente simples agora, né? Vamos criar aqui o nosso detalhe usuário. Eu apenas vou criar um objeto dele. E eu vou passar quem como parâmetro? Eu vou passar esse objeto usuário que eu peguei aqui pelo username. Então, vou passar ele aqui e esse nosso detalhe usuário que vai ser retornado agora. E observe que quando eu crio esse objeto detalhe usuário, eu estou passando aqui como parâmetro, ó, o objeto usuário que eu peguei pelo username. Isso aqui foi bem explicado na aula que nós implementamos esse método aqui. E esse objeto que o usuário que eu peguei pelo username dele, ou seja, pelo que a pessoa digitou aqui ao entrar no sistema, que é o que ela digita aqui, o username dela, eu estou pegando todo esse objeto usuário e agora criando um objeto do tipo detalhe usuário que implementa essa interface user details aqui. Antes eu estava criando um objeto user, né, que já implementa, por padrão implementava essa interface user details. Então ele tinha os métodos padrão nele. Então a gente não precisava, tinha que implementar essa nova interface aqui. A gente passava os dados padrão, que era o usuário sem os papéis. Agora, como a gente quer utilizar o nome completo do usuário, a gente tem que fazer essa implementação aqui. Então, vamos aqui no nosso usuário detalhe serviço, vamos salvar tudo certinho. E aqui agora, neste nosso authentication aqui, ao invés de nós usarmos o nome somente, né, o name do usuário, que é retornado por esse método aqui, ó, que é retornado por esse método aqui, username do detalhe usuário agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar esse método aqui que vai retornar o nome do usuário. Então, nós vamos vir aqui, neste ponto, apagar aqui, vamos chamar o método get principal, que é do contexto do Spring Security, ou seja, ele vai retornar para mim o usuário, né, logado na aplicação, aquele objeto usuário aqui, ó, que eu estou passando aqui no detalhe usuário serviço, ou seja, esse objeto aqui, e a partir deste objeto, esse get principal vai retornar ali para mim, eu vou pegar quem? Eu vou pegar o nome do usuário. Ou seja, a partir desse objeto aqui que eu estou criando, estou retornando aqui para o Spring Security, o objeto usuário que está logado no sistema, que é uma instância dessa classe aqui, detalhe usuário, e nesta classe eu tenho quem? Eu tenho o meu método getNome, ou seja, o nome do usuário de fato que está logado no sistema. Então não vai mais aparecer o login dele, vai aparecer o nome dele agora. Então este método aqui me retorna este objeto aqui, ó, que eu acabei de criar. Então vamos verificar se está certinho aqui e rodar a nossa aplicação. Vamos entrar. Vou entrar aqui com a Angélica. E observe agora que não está aparecendo mais só o username aqui da Angélica, está aparecendo o nome completo dela. Então, esse nome completo dela está sendo retornado por esse método aqui. E esse método foi implementado nessa nossa classe detalhe usuário, que é este método aqui que nós estamos chamando.
que este método faz? Ele pega o objeto usuário e retorna apenas o nome dele. E da onde que está saindo isso, né? Esse objeto usuário aqui, da nossa classe detalhe usuário serviço. Ao invés da gente ter criado aquele objeto user padrão do Spring Security, onde nós passávamos somente o login, a senha e os papéis do usuário, agora nós estamos passando um objeto, né? Como nós implementamos o detalhe usuário, nós estamos passando para dentro desse detalhe usuário como atributo, via construtor aqui, o objeto usuário inteiro, que é pego via username. Então, por isso que eu tenho a possibilidade, né? Quando eu retorno isso aqui para o Spring Security, eu tenho a possibilidade de vir aqui e pegar, a partir desse objeto usuário, o nome dele aqui, neste ponto. Se eu quisesse pegar qualquer outra coisa aqui, o CPF, o e-mail, e colocar aqui nesta minha barrinha, eu conseguiria colocar via este get principal aqui, que ele retorna para mim este objeto usuário que está logado aqui na aplicação, que eu estou definindo aqui. Ou seja, na verdade ele retorna para mim um tipo de objeto, né, que é um user detail, que está sendo implementado aqui pela classe detalhe usuário. Só que dentro dessa classe detalhe usuário, eu tenho um objeto que é do tipo usuário, que é o usuário da nossa aplicação. E por isso, eu tendo este objeto, eu consigo recuperar o nome dele aqui. Então, agora o que nós temos que fazer? Depois disso aqui, basta a gente pegar esse fragmento de código e conferir se ele está em todas as barras de navegação. Acho que nós já fizemos isso. Fizemos aqui, biblioteca nave, também fizemos aqui e também fizemos aqui. Então, o principal desta aula de hoje era criar este menuzinho e implementar esta classe detalhe de usuário aqui, né? Que é uma nova implementação na nossa aplicação. Só que tem algumas coisas que nós esquecemos de fazer na aula anterior. Por exemplo, vamos voltar aqui. Observe que quando nós entramos aqui, ó, eles não está aparecendo aqui o nosso nome aqui do usuário, né? E também, quando nós clicamos em papéis aqui, ó, observe que não aparece aquela barra de navegação aqui em cima. Por que que não está acontecendo isso? Porque nós colocamos a nossa nave genérica em apenas algumas páginas. Nós temos que colocar a nossa nave genérica em todas as páginas da nossa aplicação. Esta nossa nave genérica aqui, ó, que é a nossa nave que vai decidir, né, como nós vimos em aulas anteriores, vamos abrir aqui, ó. Ela vai decidir de acordo com o papel do usuário que está logado, qual página principal do usuário, qual index mostrar para ele. Inclusive, se ele não tiver logado, vai mostrar o fragmento público aqui para ele, nós temos que incluí-la em todas as nossas páginas da aplicação. Então, o que nós temos que fazer? Vir aqui, copiá-la e abrir página por página aqui da nossa aplicação e ir adicionando ela. Por exemplo, admin editar papéis. Ó, não tem nada aqui. Vamos dar Ctrl V aqui. Agora, o admin index já tem, que é a nossa principal. O listar. Observe que ela está com a antiga aqui, ó, que é a pública. Vamos remover ela. Observe que eu estou colocando sempre acima da div que está com a classe container. Essa aqui é a própria nave. A biblioindex já está. O alterar usuário está com a pública. Então, vamos remover. O index já está. E vamos aqui no acesso negado. A gente não tem CSS ainda, é apenas uma página simples, né? Que nós temos que criar o CSS ainda. Vamos aqui, essa nossa nave genérica, essa nossa altnave que nós acabamos de criar. Na nossa página de login, nós estamos com a pública. Vamos colocar a genérica, porque dentro da genérica, se a pessoa não tiver logada, ela vai transferir para a pública. O criar usuários também está com a pública. Vamos colocar
a genérica, e a pública index aqui também está com a pública. Outra coisa muito importante também, vamos verificar lá primeiro como ficou, né? Dá o F5 aqui, ó. Tá vendo que apareceu, né? Para todas, aqui na lista de usuários, apareceu aqui também. Uma coisa muito importante é que quando eu clico aqui no Home, eu tenho que transferir para um ponto da minha aplicação para que ele saiba que ele está jogando aqui para o localhost 8080, né? Se nós olharmos lá na nossa codificação, está jogando para a raiz, mas ele tem que jogar para um ponto da aplicação que ele identifique qual usuário está logado, qual que é o papel dele e jogue para a página index de cada usuário logado. Então nós temos que ir lá neste nosso home aqui, de cada barra de navegação de usuário, observe que ele está sendo jogado aqui para a raiz da nossa aplicação, nós temos que jogar para esse ponto aqui, ó. Vamos lá no nosso controlador e usuário controller. Então, nós temos que mandar para o usuário barra index, que é aqui que ele vai decidir, dependendo do papel do usuário, ele vai jogar para a página index do usuário, não jogar para a index da aplicação, que é o que está acontecendo, ele está jogando para a index da aplicação. Então, vamos vir aqui na admin nave e remover isso aqui, que ele está jogando para a index da aplicação, e vamos colocar para ele jogar para index de cada um dos usuários. Vamos copiar aqui, vamos salvar e ver se ele está fazendo isso. Vamos dar F5, clicar aqui na home. Observe aqui embaixo, ó, que ele vai jogar para index. Ele jogou para index aqui do usuário administrador. Ele tem a lista. Agora nós vamos fazer isso para todos os outros tipos de usuário, ou seja, nós vamos na barra de navegação de cada um e remover aqui onde está o home, colocar para ele chamar a index para jogar para a index do usuário em questão, que está logado na aplicação. Com isso, nós resolvemos a questão das barras de navegações da nossa páginas aqui, né, das nossas páginas para cada tipo de usuário. Adicionamos as barras genéricas em cada página que estava faltando. E agora nós estamos, né, nós conseguimos fazer aqui esse menuzinho drop-down já com o nome do usuário, né? Então vamos sair aqui e temos que tirar esse sair aqui também, né, da nossa barra pública. Não é mais necessário aí. Então vamos lá na nossa pública, tirar aquele sair aqui no pública nave. Então isso aqui não é mais necessário na nossa aplicação, porque agora o usuário só vai sair se ele tiver logado. Então vamos dar um refresh aqui, ele não aparece mais. Então agora vamos entrar com cada usuário aqui para a gente testar. Entrei com José e ele vai aparecer aqui José da Silva. E aqui, como ele é um bibliotecário, vai aparecer para ele cadastrar obras. Se eu clicar aqui em Home, ele vai jogar para essa mesma página, que tem a página index de José da Silva. Vamos sair, entrar com um outro usuário aqui, que vai ser a Maria. E esta Maria, como ela é uma usuário comum, apareceu a barra de empréstimo para ela. E apareceu o nome completo aqui. Então, esta foi a aula de hoje e até a próxima aula.